Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasso, sou médico. Estamos aqui no canal Faça Saúde, não Faça Doença. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos pacientes nos questionam, até colegas médicos. Quais exames seriam importantes para a gente avaliar um paciente? E muitas vezes a gente ouve colegas falando assim: nossa, mas é muito exame. E dentro da medicina esportiva eu faço a medicina integrativa, né? Então nós usamos todas as partes naturais e estamos procurando avaliar a função como um todo do paciente. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas se pediu muito exame. Mas como identificar problemas nesse paciente antes de que apareça uma doença? Porque depois que aparece uma doença, eu vou investigar só a doença pontual, todo o sistema antes. Então, eu preparei uma aula aqui para nós entendermos como que a gente avalia e solicita exames para um paciente e a importância desses exames e quais exames para cada avaliação que nós queremos realizar. Deixa eu só colocar, então, aqui o nosso PowerPoint para a gente entender. Deixa eu tirar ali. Entender quais exames, então, são importantes para avaliar o paciente como um todo. Né? Então, para nós entendermos hoje aonde que entra a medicina, e todos nós viemos numa faculdade onde se trata de doença, o médico hoje ele é feito e formado para tratar doença. Então, para a doença. Poxa, mas se nós começarmos a pensar em evitar doença? E aí, é um pouco mais difícil, por quê? Porque nós precisamos da colaboração dos pacientes. Então, é uma forma ativa, proativa de ver a saúde humana. Porque até então, você tem uma pressão alta, que é um sintoma, você toma um antihipertensivo. Você tem uma diabetes, você toma um antiglicemiante. E aí você está fazendo o quê? Toma uma medicação. O paciente acaba comendo sal, abusando no álcool, obesidade, não emagrece, mas toma um antihipertensivo e toma um remédio para a sua diabetes. Tá? Dentro da medicina esportiva, principalmente a integrativa, nós solicitamos uma parceria com o paciente. Então, o paciente ele tem que ter uma forma proativa. Então, eu não vou passar uma medicação, ou vou montar um treino, ou passar uma dieta, né? Orientações nutricionais para aquele paciente. Se ele não fizer, não vai adiantar. E para ele ter saúde, é responsabilidade dele, não é responsabilidade do sistema de saúde do médico. O médico ele vai te dar o caminho para aquilo. Agora, se você vai caminhar e seguir, aí são outras circunstâncias. Então, para nós entendermos aqui, por que então pedimos tantos exames? Muitas vezes, eu peço 40, 45 exames de sangue. Se tiver alguma outra alteração, eu tenho que aprofundar mais naquele sistema. Por exemplo, deu uma alteração do enzima cardíaco. Opa, peraí, nós temos que ver a parte cardiológica, o que está acontecendo. Existem diversas especialidades médicas que tratam isoladamente o corpo, então o pneuma ele vai lá para o pulmão, o cardio para o coração, o neuro para o cérebro, o gastro vai para a parte intestinal. Só que, na verdade, tudo está ligado como um todo, e todo dentro do tudo, né? Então, para nós entendermos o estágio de desenvolvimento da doença. Eu tenho alterações bioquímicas, ou seja, de exames, está aqui, esse vermelhinho aqui mesmo, marronzinho, e essas alterações que começam a já aparecer nos nossos exames, tá? Não repercute em quadro clínico, não repercute em queixas do paciente. Depois ele vai passar para um outro estágio 2, onde você tem manifestações subclínicas. Então, eu já tenho alterações em exames, esses exames se acentuam essas alterações e ele começa com queixas assim, poxa, Tasso, o paciente senta aqui, estou fadigado, que é uma queixa muito comum, estou cansado. E todo mundo acha que está cansado porque estou trabalhando demais. Né? Minha vida está uma correria, está uma agitação. Mas será que é isso? Ou estou dormindo muito mal. Será que é só agitação? Quando nós vamos pedir os exames e avaliar o paciente, a gente observa que não é assim. Tem muitas alterações que aconteceram ali para este paciente.
Então, essas alterações subclínicas, tipo, vamos colocar, está caindo meu cabelo. É muito comum nas mulheres, por exemplo. Estou engordando, eu não estou comendo, estou engordando, estou tendo fadiga, sonolência, cansaço. Poxa, como está a tua testosterona? Como que está teus hormônios da tireoide? Então, você tem que avaliar o todo. E depois acontecem as alterações morfológicas e funcionais, morfofuncionais, aonde aparece o estado precoce de uma doença. Fala, ó, estou com uma dor abdominal, você vai ver que está com cálculo de vesícula. Tá? Então, aqui, ó, nesse estágio aqui, ó, é que entra o médico hoje em dia. Então, o médico, ele entra aqui e faz um diagnóstico. Ó, não estou conseguindo urinar, você vai vir uma hiperplasia benigna da próstata, por exemplo, você tem que operar a próstata. Ou, mas é um tumor de próstata, tem que tirar a próstata. E aqui entra em falência e morte. Então, a medicina hoje, nós estamos estudando e sendo preparados, nós médicos, para agir aqui. Poxa, que tal começar a promover saúde, trazer esse paciente aqui para o seu lado, mostrar para ele a importância de mudar o estilo de vida, dele fazer uma promoção à saúde, e começarmos a investigar aqui, orientar esse paciente para que ele não pule para esta fase nem chegue na doença em si, porque uma doença não aparece do dia para a noite. O infarto agudo do miocárdio. Não é agudo. O infarto é crônico do miocárdio. Essa placa de ateroma está formando há 10, 15, 20 anos. Ele infartou hoje, mas já vem com alterações muito tempo antes. E nunca procurou, e nunca resolveu se cuidar. É muito comum a gente ver. Eu tenho parentes, inclusive, que não se cuida e não está nem aí com nada. E vai tocando a vida e deixa a vida me levar. Né? Como diz o Martinho da Vila. Mas não é, a vida é de responsabilidade. Então, a gente tem que cuidar de nós, e nós que cuidamos de nós. Então, quando nós vamos fazer um diagnóstico de doença, que está aqui, ó, nessa fase aqui, ó, por exemplo, eu tenho um colesterol alterado, eu tenho uma dislipidemia, eu vou tomar uma estatina. Isso a medicina está fazendo hoje. Eu tenho, por exemplo, um hipotireoidismo, estou engordando, eu dei um exemplo, estou com fadiga, sonolência, eu vou medir meu TSH, você vê que meu TSH está alto, meus hormônios tiroidianos estão baixos, eu levo uma levotiroxina. Eu tenho uma anemia, então eu vou lá e peço hemograma para o paciente. Hoje está assim, eu vejo que ele está com anemia. E dou ferro. Primeiro, nem toda anemia é deficiência de ferro. Então, nós temos que entender isso. Minha glicemia está alta, então eu estou diabético, vou tomar um hipoglicemiante. Então, o que acontece aqui na medicina hoje que está fazendo um diagnóstico de doença? Então, você vai pedir exames o quê para eu ver? Você vai lá no endócrino, ele vai pedir o quê? Uma glicemia, os exames básicos. Ele vai pedir um perfil hormonal tiroidiano. Você vai no hemato, ele vai investigar a anemia. Agora, e quando nós vamos integrar todos esses sistemas? E não só avaliar ou fazer o diagnóstico daquela doença em questão. Aí que vai entrar, então, a avaliação da função. E aí nós temos que pedir bastantes exames, sim, para avaliar a função. E detectando alterações ou no fígado, ou no cérebro, ou no coração, ou na tireoide, ou no pâncreas. Aí a gente aprofunda naquele ponto. Existe, quando um paciente senta na nossa frente, já essa avaliação da função visual, está aqui, e funcional. O funcional é quando eu vou pedir os exames e vou examinar esse paciente. O visual é quando você olha para ele. Vou dar um exemplo. Atendi um paciente um tempo atrás, com 100 e poucos quilos, 110 quilos, 108 quilos. Ele me trouxe o exame de um outro colega e falou, doutor, você dá uma olhadinha nesses exames para mim? Eu passei ele no colega e falou, está tudo bem. Aí eu olhei, glicemia dele 84. Aí eu olhei assim para ele, falei, o senhor não tem glicemia de 84. Não, tem, tá aí. Eu falei, não, o senhor está obeso. Como que a sua glicemia é 84? Quanto de insulina que o senhor está produzindo para manter essa glicemia de 84? Vamos pedir, então, a curva glico-insulinêmica. Primeiro, quando você vai fazer o exame de glicemia, você pede 12 horas de jejum no laboratório, porque tem o lipidograma junto, que é o colesterol, que se mede junto. Mas, na verdade, o exame de glicemia, o ideal são 8 horas de jejum. Se eu faço 12, eu estou já 50% a mais do tempo em jejum. Então, lógico que ela vai dar baixa.
Primeiro ponto. Segundo ponto, a glicemia é importante? Não é tão importante. O quanto que eu tenho de insulina para manter? E aí eu pedi essa curva de insulina, insulinêmica para ele. E aí veio a insulina dele, 311. O máximo que deveria ter dessa insulina no pico glicídico de 60 minutos seria 50. E em jejum ele teria que estar com uma insulina ideal abaixo de 5. 5 ele está bom. Ele estava com 300 irmãos. Então eu falei, tá vendo? O senhor já está pré-diabético. O teu pâncreas já está produzindo muita insulina, porque o senhor está obeso e comendo, que ele vai entrar em falência. E uma hora ele vai parar de produzir insulina e o senhor vai se tornar diabético. O senhor não está, mas vai se tornar. O senhor está pegando, eu dou exemplo assim, um Fusquinha, o senhor já tem uma certa idade, e está andando a 150, 200 por hora todo dia. O motor desse Fusquinha vai fundir. Teu pâncreas vai entrar em falência. Então, essa visão, função visual, você olha para o paciente, ele está obeso, e quantos obesos eu atendo, falando, mas eu não tenho nada. Como você não tem? Você tem uma gordura visceral, você tem inflamação, você já está tendo lesão, você já está tendo glicação, oxidação, inflamação desses tecidos, você tem que cuidar, né? E a gente alerta, muitos amigos, inclusive. Então, essa é a avaliação da função. Então, quando nós vamos avaliar a função, por exemplo, do metabolismo do colesterol, o que nós temos que pedir? Tudo envolvendo o metabolismo. A polipoproteína A1, AB, porque se divide uma pela outra e vê se você está tendo uma partícula densa ou não densa. Tá? O PCR ultrassensível, para mostrar um risco para nós. O colesterol, sim, LDL, o total, o HDL, o VDL, fazer o triglicérides e fazer as relações entre eles, que é importante. Ah, meu colesterol está 210, acima de 190 eu tenho que tomar estatina. Não é assim. Você vai ver o colesterol às vezes está 210, 220, mas você está com HDL de 70. Poxa, está muito bom. Então, as relações do colesterol e do metabolismo como um todo, que nós temos que entender na função desse paciente. Pedir, então, as liposproteínas e fibrinogênio para ver toda essa função. Então, olha quantos exames só para ver o colesterol. Vamos ver, por exemplo, para ver a tireoide. Se eu não estou produzindo um hormônio tiroidiano. Então, lógico, se pede muito o quê? TSH, T3, T4. Na verdade, teria que pedir TSH, T3 livre, T4 livre e o T3 reverso. Porque o T4 ele vai dar T3 e T3 reverso. Se você está tendo muito T3 reverso, ele não tem uma função metabólica. Tá? E associado ao metabolismo da glândula tireoide para produzir os hormônios, tá? Nós temos o quê? Vitamina A, C, A, D. Nós temos minerais, selênio, zinco, iodo, tetraiodo. Iodo faz parte do metabolismo. Se eu não tiver iodo, como que eu vou formar, né, um hormônio tiroidiano? Eu não tenho substrato. Manganês também, medir a ferritina para ver se ele está inflamado. O iodo exerce a função, tem uma lei que chama lei dos halogênios, onde eu tenho o flúor, cloro, brometo e iodo astatato. O flúor ele tem uma afinidade maior pelo receptor do iodo do que o próprio iodo, mas ali deveria se ligar o iodo para produzir o hormônio tiroidiano. Só que se liga o flúor, por exemplo. Então, você tem um hormônio não funcional e a pessoa vai engordar. Apesar do laboratório medir o hormônio dele e está normal. Então, nós temos que nos atentar a isso. E tem muito flúor na água, na pasta de dente. Então, é bom evitar o consumo de flúor. Aqui. Cloro também na água, aquele vaporzinho do banho. Brometo no pão, né? que é um carboidrato. Então, essa gama de substâncias que nós temos se liga no receptor do iodo e produz hormônio, mas não um hormônio funcionante. Então, nós temos que também avaliar toda essa função. E, né, chumbo, cádmio, mercúrio, que são metais tóxicos que lesam a tireoide. Então, olha quantos exames é importante para nós avaliarmos o metabolismo tiroidiano. Vamos dar um outro exemplo aqui, o ferro, né? Então, muitos acham que, eu estou com anemia, minha hemoglobina está de 10. É deficiência de ferro. Bom, não é assim. Você pode ter anemia por tumores, por metástase. Por exemplo, anemia megaloblástica, você pode ter também. Você pode ter anemia por deficiência de vitaminas.
Você pode ter anemia por perda de sangues ocultos na fezes, que você não percebe, que tem que ser investigado. Então, a anemia está relacionada ao grupo M, né? O grupo hemo de hemoglobina. O hemo ele participa de uma ativação mitocondrial no complexo 4 da mitocôndria. Então, ele dá fadiga, e muitos acham que a fadiga é porque a hemoglobina transporta oxigênio. Então, não é só isso. Ela transporta oxigênio e o ferro, e o oxigênio vai se ligar no ferro. Cada hemoglobina tem 4 moléculas de ferro e transporta cada ferro 2 moléculas de oxigênio. Só que a maior parte da fadiga é do complexo 4 mitocondrial, que necessita do hemo-A, que é o primeiro que diminui. Então, eu vou avaliar o metabolismo de uma anemia só pedindo ferro? Não, primeiro o ferro não é o melhor marcador. O melhor marcador é ferritina. Depois, saturação de a transferrina e saturação de transferrina, e aí vai vir o ferro. Então, nós temos que avaliar o metabolismo M. Então, eu tenho que pedir o quê? Cobre. O zinco que participa desse metabolismo, o próprio ferro, cobre. Ver se esse paciente está inflamado, ou seja, ferritina. Às vezes, a gente pega ferro de 30 e ferritina de 400. Ele está inflamado. Né? Ele não está que ele está com deficiência de ferro, ele está com um processo inflamatório. O obeso é muito comum. Isso aí. Ferro, diminuição de ferro nas mulheres que menstruam todo mês, que tem a metrorragia. Então, tem que ser avaliado a vitamina B6, B2, a B7, a biotina, todo esse metabolismo do complexo M, para ver se está tendo essa deficiência. Então, olha só quantas coisas nós temos que avaliar. Por exemplo, quando eu vou avaliar a metilação, né, que faz reparação de DNA, eu vejo a homocisteína, eu tenho que ver se está inflamado, eu tenho que ver testosterona, eu tenho que ver estradiol, eu tenho que ver a vitamina B9, que é o ácido fólico, que vai ser convertido em metilfolato por uma enzima, tetraidrometilredutase. Eu tenho que ver a vitamina B12, que vai ajudar na cisteína e formar metionina. Né? O magnésio que participa, colina, B3. Então, esse metabolismo da metilação envolve várias cascatas, que eu tenho que avaliar todas elas. Metabolismo do cálcio. Achar que você vai dar cálcio para a mulher, eu já gravei um vídeo, quais as vitaminas importantes para osteoporose, mostra esse metabolismo. Você vai dar cálcio para o paciente, principalmente para as mulheres que é de osteoporose, quando entra na menopausa, na verdade, você está dando o que para ela? Cálculo renal, você está dando aterosclerose para ela. Está ficando rígido as artérias com depósito de cálcio ali. Né? E aí, o que acontece? Eu tenho que investigar meu PTH, eu tenho que investigar minha vitamina D, eu tenho que investigar o meu magnésio, o meu silício, vitamina K2, que participa do metabolismo. Você está tendo excreção de cálcio urinário, como que está essa densitometria óssea, densidade óssea desse paciente. Então, são muitas coisas que nós temos que investigar. Quando nós vamos investigar se o paciente está diabético, eu vou dosar só a glicemia para ele? Igual eu contei o exemplo, glicemia 84 desse meu paciente, e obeso, eu olhei para ele e falei assim, não é 84. 84 é de jejum de 12 a 13 horas. Então, eu tenho que ver o quê? O Romair, eu tenho que ver a insulina, hemoglobina, eu tenho que ver a curva glicoinsulinêmica, está aqui em cima, ó, glicose, insulina. É importantíssimo a gente avaliar a insulina de jejum e a liberação de insulina quando eu alimento, porque às vezes você está liberando muito e você vai entrar em fadiga diabética, uma fadiga pancreática, que vai virar diabetes. Então, é extremamente importante a gente compreender a função desse paciente. Quando eu vou diagnosticar doença, não é? E antes mesmo de eu começar a estudar a medicina integrativa, fazer pós em medicina esportiva, eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz otorrino, cabeça e pescoço. Operei muitos pacientes, operava muito paciente. E sempre eu via que eu pedia poucos exames. Por quê? Porque eu estou avaliando aquela doença em questão, né? Da minha área específica, da otorrino. Então, eu vou investigar o que, praticamente? Um desvio de septo, uma alergia, uma rinite, veja lá, um tumor que se opera, uma formação de pólipos, né, uma disfonia, alguns tumores malignos. A gente vai lá e opera esse paciente. Então, nós viemos o quê? De uma formação acadêmica e cirúrgica. Você vai operar. Agora, o que causou esse tumor? Por que esse tumor nasceu nesse terreno? Será que ele não tinha alterações em exames antes? Que nós pegamos só agora o aparecimento do tumor? Eu não poderia ter pego antes isso e evitar esse aparecimento? É esse pensamento
que a gente trabalha hoje dentro da medicina integrativa associada ao esporte, que é fundamental, o exercício. Esporte é quando se compete, mas exercício, né, para uma melhor dinâmica. Agora, tem muita gente que faz exercício para poder comer. Aí você está fazendo inflamação com o exercício, não recupera essa inflamação e está inflamando com açúcar, com os alimentos e tudo mais. E quantas pessoas obesas que às vezes fazem exercício, comem alface. Mas como que está teu metabolismo? Se esse metabolismo não está ideal para você oxidar e queimar gordura, você fazer músculo, porque 80% dessa glicose que eu como, o consumo é muscular, é todo um metabolismo que tem que ser avaliado, né, para que possamos fazer saúde e não fazer doença. Mais uma vez, gente, muito obrigado por estarmos aqui no nosso canal, que possamos estar sempre juntos, trazendo informações e passe essas informações para as pessoas para mudar o seu estilo de vida. Tchau, gente. Deixe seu like. Um forte abraço. Até mais.